ele, ó, calma, depois que a gente aprender as leis de Kirchhoff, nós vamos poder resolver circuitos mais complexos com duas baterias ou dois geradores, receptores ou geradores em paralelo de diferentes voltagens, certo? Por enquanto não daria para resolver. Eu teria que considerar que tem uma corrente 1 passando no primeiro, uma corrente 2 passando no segundo e uma corrente 3 no resto. Ia ter que fazer um sistema de equação, ia dar mais trabalho. Próximas aulinhas a gente está chegando nesse ponto. Mas olha só, o que eu preciso hoje? Primeiro, como é que o eletromagnetismo surgiu mesmo? Experiência de Euler-Stet. Corrente elétrica gera campo magnético. Corrente elétrica, para ser mais preciso, carga elétrica em movimento gera no seu entorno campo magnético. Porque campo elétrico existe ela parada ou em movimento. Mas o campo magnético só existe para quem fica parado, né? Quando ela se desloca, certo? Ainda bati na tecla uma coisa muito mais delicada. Se eu estou com a carga do meu lado e me movimento junto com ela, eu só sinto o campo elétrico dela, eu não vejo o campo magnético porque eu não me desloco. Mas vocês que estão parados conseguem medir o campo magnético, certo? Que loucura é isso. Bom, eu te ensinei 3 situações de calcular campo magnético gerado por corrente elétrica. Fio reto e longo. Espira, que é quando a gente enrola o fio num círculo. E solenoide, quando a gente pega um núcleo ferromagnético, como um parafuso ou um prego, e enrola um monte de fio esmaltado. Cuidado, não tem contato metálico do núcleo com o fio. Não é isso? Eram essas 3 situações, certo? Hoje nós vamos dar uma avançadinha de nada. Se é o fio que está gerando o campo no ponto P, eu tenho que saber a distância R, tenho que saber o I que passa no fio. Campo magnético, μ0, permeabilidade magnética do meio, quando é o vácuo, 4π vezes 10 na menos 7. Otávio, Pois não. o que acontece se você fizer inspira dentro do... Tá, igual o fio por fora. Cara, na verdade o campo magnético ele fica bem intenso na parte interna, certo? Então se tu diminuir ali, quer dizer que na superfície do metal que está por fora, o campo magnético não vai ser tão forte, beleza? Então a gente sempre tem a vontade de enrolar por dentro, e como não dá para fazer um teste dentro do ferro lá, a gente faz os testes aqui nos polos, um vai ser polo norte, outro vai ser polo sul, lembra? Aí aqui nessa região vai ficar bem concentrado. Mas por incrível que pareça, para espiras, porque uma solenoide são várias espiras, né? Para as espiras que não são nem de dezenas de metros, nem de nanômetros, o tamanho das espiras não interfere no campo magnético, olha que loucura, certo? Isso já vai ficar claro na fórmula que eu vou colocar aqui, né? Professor, Pois não. mas tinha falado que quanto mais comprida, mais pensa. Sim, mas é que ele falou do tamanho, ele falou se eu colocasse os anéis menores dentro do tubo de ferro, dentro do núcleo de ferro, beleza? É verdade, quanto mais concentrados os anéis, mais poderoso é o campo, já vai ficar claro isso na equação também. Fórmula para calcular o campo no interior, no centro da espira, com raio R. μ0 vezes I sobre 2R, tu é que tem que dar um jeito de lembrar qual é qual. Como é que eu sei para onde é que aponta o vetor campo magnético? Regra da mão direita, pega com vontade com a mão direita, o dedão é no sentido da corrente, obrigado. Na solenoide, galera, 1, 2, N voltas. Eu quero calcular o campo magnético lá no interior. P é igual μ0 vezes I vezes M, porque cada volta que eu dou a mais de fio, né, aumenta o valor do campo magnético, sobre L. O que é esse L? É a distância do primeiro anel ao último. Se eu deixo essa distância bem pequena, quer dizer que eu estou enrolando um anel em cima do outro, estou deixando bem concentrado os campos magnéticos. Fio reto e longo, expira, tem que saber o nome, tá, galera? Porque às vezes o cara pergunta pelo nome. Expira, espera não, né? Expira. E finalmente solenoide, é o solenoide, por que pareça. Beleza. Pô, cara, usar a fórmula ali, cara, não é algo assim, né, que vai enriquecer. Claro que tem que fazer uma vez ou outra para não ter susto no dia do vestibular, né? Mas não é algo que vai nos deixar muito melhor em física. O importante é saber que corrente elétrica gera campo magnético. Quanto mais distante da corrente, menor o campo gerado. Para saber para onde a seta do campo magnético aponta, a regra, as linhas de campo são circulares. Isso ajuda também.
eu começar a girar o fio em cima dele mesmo, não vai precisar ter uma distância do miramento até o último também. E a fórmula mostra que essa distância não interfere. O tamanho do anel não está escrito aqui, cara. Se eu fizer uma solenoide bem pequenininha, ou fizer uma solenoide bem grandona, se eu mantenho o mesmo número de N, o mesmo I e o mesmo tamanho, largura delas, lá no centro, o campo magnético é o mesmo, cara. Que loucura, né? E experimentalmente se confirma isso. O cara faz os cálculos, é possível. Vai para o laboratório e caramba, o cálculo estava certo. Isso é uma coisa que até hoje eu não me conformo, cara. Como é que pode, às vezes, uma matemática criada pelo ser humano, tu vai lá, faz uma conta tal, e bate com o que o cara vai medir depois no laboratório, entendeu? É realmente bizarro. Por isso que o cálculo diferencial integral é poderoso. Tu consegue pegar a viga e descobrir cada parte da viga, quanto ela está sendo pressionada ou esticada. Porque essa viga, se tu for pensar, cara, ó, se alguém faz força ali nela, ela tenta se dobrar para baixo, né? A parte de baixo dela está sendo esticada, mas a parte de cima dela está sendo comprimida. Olha que louco. A parte de baixo da viga tem que ser resistente à tração. A parte de cima tem que ser resistente à compressão. Tanto que tem vigas que são pré-tensionadas. O cara fabrica a viga torta no sentido oposto, para depois que ela for instalada, ela ficar na posição certa. Beleza? Para ela resistir mais ainda a coisa. Então, cara, é louco isso, cara. Como a matemática bem usada é poderosa. Ela prevê o futuro, né? Louco isso. Ô, galerinha, hoje nós vamos dar um passo muito bacana aqui no eletromagnetismo. Vê se tu concorda comigo. Vamos pegar aqui um campo, fazer um campo magnético uniforme. Alguém lembra como é que eu produzo um campo magnético uniforme? Um ímã, é o ímã daquele do Papaléguas que pode ajudar. Um ímã em forma de ferradura. Ou vamos fazer um assim, ó. Pô, esse ímã aqui é Ninja Mutante Power Blues, dá uma olhada. Altos, hein? Polo Norte, Polo Sul. As linhas brotam do norte e vão em direção ao sul. Assim eu tenho um campo magnético que não vai variar praticamente aqui nessa região. Aqui, ou bem no meio, ou mais próximo da extremidade, ele é praticamente a gente chama de uni. Aqui nas beiradinhas começa a enfraquecer o campo, tá vendo? Ó? Aí as linhas de campo já se afastam um pouquinho. Na verdade, essas linhas elas continuam aqui por fora, tá? E elas são contínuas, lembra? Elas não têm começo e fim que nem as linhas de campo elétrico. Uma diferença importante entre linhas de campo magnético e linhas de campo elétrico. A questão é, momento mágico. Eu vou pegar uma partícula carregada positivamente e vou arremessar ela com uma certa velocidade dentro desse campo magnético. Corrente elétrica. O que é corrente elétrica? Movimento de partículas carregadas. Tu concorda que essa partícula safadinha, quando começar a se deslocar dentro desse ímã, ela vai gerar o seu campo magnético? Mas já não existe um campo magnético lá permanente devido ao ímã? E será que o ímã não pode interagir com outro ímã? Quer dizer que aquela partícula vai sofrer as consequências do campo magnético. E ela vai se deslocar para algum lugar. Os cientistas começaram a fazer testes com isso aqui. Quando eles fizeram esse primeiro teste, deixa eu ver. A partícula fez essa curva aqui, ó. Para dentro do quadro. Imagina que o ímã, o polo norte está no teto, o polo sul está aqui embaixo, beleza? A partícula veio pelo meio da sala, positiva, penetrando. Exatamente como está acontecendo ali. Só que agora eu fiz espacial para visualizar o movimento da partícula. A partícula vai vir pelo meio da sala, vai fazer uma curva e vai bater no quadro. Puf. Se ela fosse negativa, ela ia bater na parede de vocês. Ela ia vir, puf, ia bater na parede de vocês, né? Se eu arremesso essa partícula obliquamente, por exemplo, assim, ó, com a velocidade dela assim, beleza? Deixa eu pensar. Eu posso decompor essa velocidade em Vx e Vy, concorda comigo? Por Vx, ela vai fazer a curva para cima de mim, não é? Concorda? Mas por Vy, ela vai continuar subindo. Cara, essa partícula vai fazer um movimento assim na sala. Se eu arremesso a partícula assim, ó, né? Polo norte e polo sul, campo magnético para baixo, tudo bem? Certo? Por essa velocidade Vx, que era que nem a velocidade primeira, ela fazia uma curva para cima de mim, não é? Essa velocidade Vy, que é paralela ao campo, ela não vai se alterar, ela vai continuar subindo. Então ela vai subir querendo fazer a curva para cima de mim. Ela vai fazer um movimento elíptico assim.
Imagina um laboratório, pegar uma partícula, solta ela no campo magnético e ela sai rodopiando assim. Loucura, né, cara? Como é que eu vou entender esse fenômeno, bicho? Que loucura. E pior, cara, quando eles arremessavam a partícula assim, ó, pra cima ou pra baixo, ela continuava reto. Partícula arremessada assim ou assim, ela é como se o campo magnético não estivesse ali. Ela continuava em linha reta. Se a partícula fosse arremessada perpendicularmente ao campo, ela ficava fazendo curva. E se ela for arremessada obliquamente ao campo, ela faz um movimento helicoidal. O professor falou isso, eu fiquei fora da casinha. Meu Deus, como é que eu vou entender essa merda? Uma hora ela anda na linha reta, outra hora ela faz o MCU. O que é MCU? Em outro momento a criatura sai rodopiando em hélice, cara. Assim, ó. Enquanto avança, gira num círculo, ó. Meu Deus, como é que eu vou entender isso, cara? Mas aí, peraí. Vamos pro laboratório, tu entendeu o ímã, né? Tu entendeu o ímã. Vamos fazer o ímã na horizontal que vai ficar mais fácil de entender. Se as linhas de campo magnético são essas, onde é que está o polo norte e onde é que está o polo sul? O norte está aqui, né? E o sul está lá. Tudo bem para vocês? Vamos ver se vocês entenderam alguma coisa do que eu falei. Pega uma partícula positiva e arremesso assim. O que acontece com ela? Continua reto, parabéns. Porque quando a velocidade é paralela, nesse caso, paralela ao campo, o movimento é MRU. E se fosse assim? MRU. Quando eu arremesso a partícula perpendicularmente, qual era o movimento que ela descrevia? Alguém lembra? MCU, movimento circular. Então, peraí, se o dedão, quando o cara pede carona, né, com o dedão que a gente faz, se eu faço, o cara tá passando para lá, eu quero ir para lá, eu faço assim, né? Tem até gente que eu acho que deve fazer no sentido oposto, pode até funcionar. Mas via de regra a gente bota o dedão quando a gente quer ir, não é isso? Então o dedão da carona vai ser sempre a... Sempre. Só tu lembrar da carona, tu nunca vai esquecer. Isso aqui o que é? Foda-se, é o fuck you, né? Do inglês, não é isso? Certo? Tu sabe o funk de onde é que vem, né? Muito legal a ideia do funk, tu sabe, né? Parabéns. Fornication under the concernment of the king. O cara poder transar na casa dele na Idade Média, o cara tem que botar uma plaquinha lá, funk. Ou seja, fornication, beleza? Under concernment, ou seja, o rei king. O rei concedeu essa transada, essa fornicação. Beleza? Parece piada, mas não é, tá, galera? É assim que nasceu o funk, tá? É a abreviação fornication under the concernment of the king. Ou seja, o rei tem que saber que tu tá casado e que tu tá fornicando. Porque é proibido fornicar sem o consentimento do rei. Se não tiver o funk na tua casa lá e a galera tá escutando alguma coisa, vai ser preso. Vai dar merda. Loucura, né, cara? Que loucura, né? Cultura é uma coisa louca. Isso aqui já nasceu na guerra, né? Parece que a galera tava franceses contra não sei quem lá, os caras estavam se matando e para identificar quem era inimigo, arrancava o dedo do meio do cara. Então pegava um prisioneiro do exército inimigo, arranca o dedo do meio para mostrar que ele é do exército inimigo. Os inimigos, então, que estavam sendo capturados tendo seus dedos decepados, começaram a provocar os exércitos opostos. Vem pegar meu dedo, vem pegar meu dedo. E aí nasceu o símbolo de mandar o outro se ferrar assim. Tá? Mas tu sabe o que é? Foda-se. Ou fuck, se tu preferir é F, não é? E o F aqui o que será? F na física o que é? Força. Força. O que é o dedão? Velocidade. O que é esse do meio? É a força, lembra do F. Sobrou um vetor para o dedo indicador. Que vetor será? F já foi. Campo magnético. São só 3 vetores envolvidos, hein, galera? O vetor, velocidade e o vetor. E sobrou o campo magnético. Todo mundo já brincou da arminha. O cara que é mais doente, ele faz o gatilho da arma aqui. O cara faz arminha, tem que botar o gatilho para matar os outros, porque gosta da brincadeira. Faz assim com a mãozinha, por favor. Tá vendo aqui, ó? Faz arminha e depois bota o gatilho ali e pronto. Tá beleza? Tranquilo? Cara, nessa matéria, se tu não fizer um contorcionismo, tu não acerta a questão. Porque a partícula vem de um lado, a partícula vem do outro, o campo magnético tá pra lá, e tu tem que estar toda hora, às vezes, mexendo na prova para poder encaixar tua mão. Tudo bem? É engraçado, cara. No dia do vestibular, se cai questão desta
a ideia aqui. Então, beleza. Essa aqui a gente já viu. Depois nós vamos tentar mexer os dedos para encaixar nessa situação que é mais difícil. Essa situação aqui, carona para cima, tudo bem? O indicador é o campo magnético, olha lá, encaixou perfeitamente, ó. Beleza? Olha quando é que vai dar força. Para dentro do quadro. A partícula quer subir, mas está sendo empurrada para dentro do quadro. Ela vai girar dentro do quadro, ela vai girar assim, ó. Como eu não vou conseguir representar esse movimento nessa posição, eu vou pegar essa situação e vou representar ela para quem está olhando de lá, ó. Tudo bem? Como é que eu vou representar esse campo magnético entrando aqui no quadro? Bolinha com um xizinho. Então presta atenção que é um momento mágico, hein, meu querido? É o momento mágico da aula. Vista lateral, agora nós estamos pegando essa vista assim, tudo bem? A partícula subiu aqui, quem olha daqui, olha a partícula subindo também, não é? A partícula subiu aqui, vamos fazer os dedinhos agora, vamos fazer os dedinhos. Tenta encaixar, por onde é que ela vai, para a direita ou para a esquerda? A partícula vai para a tua direita ou para a tua esquerda? É isso aí, estou gostando de ver as mãozinhas, é isso que importa. Deixa eu ver, pegue a carona para cima, o campo magnético está entrando no quadro, não é isso? Olha lá o F, ó. Olha lá o F, para cima de mim, não é? Quer dizer que esse cara vai fazer isso aqui, galera, ó. E vai ficar preso a partícula ali, ó. E ó, na hora que ela é empurrada, a velocidade muda. E a velocidade ao mudar, ó, muda a força também, ó. Essa força eletromagnética está fazendo o papel de força sem tripetar. Velocidadezinha mudando, ó. A velocidadezinha mudando. E quando tu muda o vetor velocidade, o dedão do F continua apontando para o centro. Velocidade paralela. O que acontece? Continua, MRU. Velocidade perpendicular ao campo magnético. MCU. Só falta um caso, que era a velocidade oblíqua. 640 metros. Caiu a 640 metros. A velocidade não é 340 metros por segundo? Uns 2 segundinhos, né? Menos de 1 quilômetro caiu. Novo filme, escutaram, né? Show, né, cara? Galera, morram de medo em outros lugares, mas não aqui. Tem vergalhão aqui, bichota, cheio de aço em volta da gente, gaiola de Faraday. Nada nessa vida que aconteça lá fora de elétrico pode nos influenciar aqui dentro. Beleza? O carro também, tá? Não lembra? Se tu tá dentro do carro, cara, tá com Deus naquela hora. Nada pode acontecer. Agora, estás numa região desprotegida de metais em volta de ti, né? Embaixo de uma árvore ou numa planície, onde tu é a parte mais alta. Aí são coisas que começam a ficar perigosas, beleza? Uma emergência, não tem outra saída, eu vou tentar puxar uma. Só deixa eu finalizar aqui, ó. Eu já vou liberar a pergunta. Eu queria finalizar. O que mais me magoou quando eu estudei o movimento de uma partícula carregada imersa em campo. Tá vendo? O estudo que nós estamos fazendo agora é o movimento de uma partícula carregada, imersa em campo. Quando é paralelo a velocidade com o campo, MRU. Quando é perpendicular, MCU. Agora nós vamos estudar o caso em que a velocidade é oblíqua. Galera, o professor, quando me ensinou, falou, ó galera, quando a velocidade é oblíqua, a partícula sai girando em espiral. E só. Eu em casa, por sempre desconfiar das pessoas, pô, vou estudar essa porcaria, não deve ser tão difícil. E aí eu vi, caramba, por que o filho da mãe me explicou isso, pô? Pô, o Galileu não nos iluminou com a ideia de que dá para decompor o movimento? Criação do Galileu, isso, ele provou matematicamente com experimentação, o princípio de Galileu. Tu concorda que esse movimento aqui, eu posso decompor no movimento Vx e no movimento com velocidade Vy? Nós não acabamos de estudar o que acontece com uma partícula com a velocidade para cima? Que é isso aqui, não é?
Se fosse só Vy, a partícula giraria assim. Não é isso? Se fosse só Vx, ela ia passar reto. Mistura esses dois movimentos. Porra, cara, o movimento helicoidal. Então não tem nada demais. Se o cara entende quando a velocidade é paralela, MRU, velocidade perpendicular, MCU, velocidade oblíqua, helicoidal, porque vai pra frente enquanto gira. Lógico, porra, olha só que natural. Beleza? Então olha só, a gente já sabe quais são as possíveis trajetórias de uma partícula carregada imersa em campo magnético, mas é importante saber calcular a força que é aplicada nela. Os caras em laboratório percebiam o seguinte: quanto maior o valor da carga, mais força ela tinha. Ou seja, para uma carga de 1 coulomb, a curva que ela fazia era bem mais fechada que para uma carga de 0,01 coulomb. Ou seja, uma partícula de mesma massa com mais carga fazia uma curva mais fechada. Se faz uma curva mais fechada, porque a força é maior. Quanto mais carga, o dobro de carga media o dobro de força, direto proporcional. Aumentava a velocidade da partícula, o que tu acha que acontecia? A carga é fixa. Eu aumento a velocidade da partícula, tu acha que a força eletromagnética aumenta ou diminui? Mas a velocidade não é que gera o campo magnético da partícula? Quanto mais veloz ela estiver, maior o campo magnético que ela gera, e mais esse campo vai interagir com o campo que já existe. É a velocidade que gera o campo magnético. Beleza? Quanto maior a velocidade da partícula, maior a força eletromagnética. E o campo mais forte, um ímã mais forte, tu acha que a força é maior ou menor? Também é maior. Ímã mais poderoso gera uma força mais... O que eu estou querendo te dizer, meu amigo, que a força Por que ela chama eletromagnética, essa força? Porque é uma carga elétrica sofrendo influência de um campo... Nome justo, hein? Quanto maior o campo magnético, maior a força. Intuitivo, né? Quanto maior a carga da partícula, maior a força. E é diretamente proporcional. Em laboratório os caras confirmavam isso. Se triplica a velocidade, triplica a força. Tudo diretamente proporcional. Mas tem uma outra coisa que estava influenciando nas diferentes situações. O ângulo. O ângulo entre o vetor velocidade e o vetor campo magnético, este ângulo que eu não estava variando, ó, que é da arminha, ó, esse ângulo aqui, ele interfere, né? Quando o ângulo era 0, não tinha força, por isso que era MR. Quando o ângulo era 90 graus, a força era máxima. Que função que eu vou usar para o ângulo 0 da força 0 e para o ângulo 90 da força máxima? Seno. Então, ó, seno de alfa. O que é esse ângulo alfa? É o ângulo entre o vetor velocidade e o vetor campo magnético. Esta é a fórmula da força eletromagnética. Pois não. Mas é natural. Na verdade, assim, ó, eu demorei anos para entender isso, né? Eu não quero que ninguém saia daqui entendendo isso, seria meio louco. Não daria, não dá. Mas olha só, se eu te dou o B, se eu te dou a carga da partícula, se eu te dou a velocidade da partícula e o ângulo entre a velocidade e o campo magnético, tu consegue calcular a força? Que é a matemática básica, substituir os valores, né? Além de saber calcular, tu vai ter que saber fazer a regra da mão. Só que é outra regra, né? Uma regra era pegar no fio com a mão direita. E o dedão? A corrente, não era? O dedão era a UI. E os outros dedos eram o campo? Mudou, cara. Essa é a regra da mão direita modificada. Buf, buf, não é? O dedão? Velocidade. Não. Esse é o força. Campo magnético. Força, bota na posição clássica, faz aquele exercício corporal e pronto, aí tu vai conseguir achar a relação entre eles. Cuidado. E se a carga for negativa? Pro outro lado. Pro outro lado. Aí em vez de sair do dedão do funk, eu saio pra trás, ó. Beleza? Sai nas costas da mão. Tem gente que gosta de usar a mão esquerda nessa hora. Eu não sou bom com a mão esquerda, só com a mão direita. Então na verdade eu uso essa aqui sempre. Beleza? Aí ó, carga negativa. Lado oposto, beleza? Quem quiser usar a mão esquerda tem habilidade, ó. Pronto, mão esquerda, carga negativa.
Cuidado, cara, em cada livro tu vai ver que o dedão é uma coisa, o indicador é outra e o dedo do meio é outro. E não tem problema mudar. O problema é que a ordem seja a mesma, entendeu? O problema é que a ordem seja a mesma. Eu gosto dessa ideia da carona e do funk e ninguém esquece. Foi aluno que me ensinou. Eu colei no cara e falei, ótimo, galera, nunca vou mais esquecer disso. Né? Tem outros caras que usam outras... Eu já vi assim, ó. Faça bom vestibular. Ó, tem cara que fala, ó galera, não se esquece, os dedos é faça bom vestibular. F de força, bom campo magnético, V de velocidade, entendeu? Aí já mudou, ah, você vai dar um resultado errado. Não, cara, vai dar tudo igual, na verdade, na hora que tu ajeitar a tua mão, né? Não, quero dizer o seguinte, ó. Como é que eu te ensinei? Tu vai ler em outro livro, vai estar diferente, tu vai pensar, pô, tá no filho da puta. Não. Dá igual, beleza? Mesmo que tu mude os nomes, o que importa é a ordem que os nomes foram colocados no dedo. Tá beleza? Certo? Eu nem sei se o faça bom vestibular é nessa ordem. Deixa eu ver se é. O meu é velocidade, V, B e F. Certo? V, B e F. F, faça, F, B e V. Certo? Se a ordem circular for a mesma, não tem problema. Os vetores, no final das contas, vão apontar para o mesmo lugar. Eu uso essa da carona do funk e do coisa porque é inesquecível. Né? Esses caras esqueceram, o cara dá uma pensadinha, tá, lembrei disso. Beleza? Mas tem gente que gosta do faça bom vestibular, se vira, não tem problema nenhum. Beleza? Não magoa com isso. Ela costuma, a velocidade é isso aí, galerinha, ó. Uma boa interpretação para entender por que quando a partícula está andando em paralelo, ela não interage com o campo magnético, porque se a corrente elétrica é para lá, o campo magnético dela é circular, né? Desse jeito, e ele fica perpendicular ao campo magnético outro. Então, perpendicularmente, os campos magnéticos não vão interferir. É isso mesmo, tem que ser um campo de frente com o outro, né? Ou paralelo ao outro para existir força. Parabéns pela interpretação, bacana. Você fala uma partícula ou um objeto carregado? Como é que é? Você fala uma partícula ou um objeto carregado? Não, o objeto carregado, mesmo que fosse um objeto carregado, vai acontecer como cada partícula carregada dele sofrendo ação. Então o objeto carregado sofreria essa ação. Tem experimentos, galera, que a gente faz no laboratório, dá pra ver a luz fazendo aquele espiral louco, tá, cara? Dá pra ver a luz de partículas carregadas de elétrons fazendo aquele espiral que eu te falei. Então é bem bonito isso. Tu vai na internet, digita lá, imagens de força eletromagnética. É de abrir, pô, o cara fica boca aberta. Fazer uma última análise para eu fechar a aula do poder. Não, na verdade é o seguinte, olha só, cuidado com isso. Se eu pegar uma outra partícula, por exemplo, negativa e arremessar para lá, elas só iriam interagir uma com a outra se elas se chocarem. Certo? Porque o campo magnético dessa partícula está interagindo com esse campo, o campo magnético dessa partícula está interagindo com o campo. Se duas partículas carregadas passarem próximas umas da outra, isso quer dizer uma interferir na outra? Claro, claro, isso é um outro estudo que nós vamos fazer já em seguida. Fios elétricos, por exemplo, um faz força em cima do outro, porque um faz campo magnético, o outro também faz. Então esses fios podem ou se atrair ou se repelir. Isso vai ser a continuação da matéria. Mas olha só o que eu queria fazer para fechar nesses 10 minutinhos que eu tenho. 5, que seja. Vamos lá. Perdão. Ô galera, duas coisas que eu quero comentar só. Só um pouquinho que eu já libero. Obrigado. Ó, duas coisinhas que eu quero comentar que é bem interessante para a gente já se encaminhar para a finalização desse volume 6. Este volume 6 da física aí. O negócio é o seguinte, galera, a primeira pergunta. Lá tem um campo magnético. Não, vou fazer ele entrando no quadro, ou saindo para variar. Fiz um entrando, né? Vou fazer um saindo. Eu pego uma partícula negativa, para dar mais uma avacalhada também. Uma partícula negativa. Arremesso essa partícula negativa aqui dentro. Primeiro eu queria que tu fizesse com a mãozinha. Como é que ela vai girar? Tenta ali, vamos ver. Vai passar reto? Não, né? O campo tá para vocês, não é isso? Né?
e a partícula entrou aqui, né? Já tentaram? Faz com o dedinho, vamos ver onde é que ela gira. Deixa eu ver. A carona é para lá. O campo magnético é apontando para vocês. Se fosse uma partícula positiva, ela seria empurrada para baixo. Mas como é uma partícula positiva, ela vai ser empurrada para cima. Ela é negativa, né? Ela vai ser empurrada para cima, o contrário do F, não é isso? Então se ela está indo para frente e é empurrada para cima, ela faz uma curva assim, ó. Beleza? Então eu já descobri que ela vai fazer isso aqui, ó. A pergunta é, será que dá para calcular o raio dessa curva que essa partícula vai descrever? Tem que dar, né, galera? A tua televisão funciona assim, tá? A tua televisão, eu tenho um campo magnético e um campo elétrico, e eu jogo uma partícula carregada em direção à tela. Na hora que ela bater na tela, vai brilhar. É a TV antiga, tá? Não é de plasma nem é de LCD. É a TV de tubo de imagem. Eu faço essa partícula carregada, esse elétron, curvar o exato para bater no pixel da tela exato para brilhar naquele momento exato. Ou seja, eu tenho um domínio perfeito da trajetória do elétron até atingir a tela. Certo? Eu vou te mostrar essa matemática agora. Pessoal, quando a partícula está descrevendo o movimento ali, a força que atua nela faz o papel de força centrípeta. Força centrípeta é mv ao quadrado sobre r. Aliás, eu vi isso aí na quadra esses dias. Oh, então tá fresquinho. Eu podia esquecer que força centrípeta é mv ao quadrado sobre r. Na verdade é a segunda lei de Newton, né, galera? Força igual a massa vezes aceleração, e a aceleração centrípeta substituída ali, né? V ao quadrado sobre r. A fórmula não veio da lei, é bem simples a ideia dessa fórmula. Mas essa fórmula tem origem elétron, então esse F é daquela fórmula lá, ó. P vezes Q vezes V vezes seno. Se uma está fazendo o papel da outra, eu posso igualar essas fórmulas, não é? Mas que ângulo é esse aqui entre a velocidade e o campo? 90, né? E mesmo quando a partícula começar a ir para cima, o ângulo continua sendo o tempo inteiro, ele é 90, não é isso? Então eu posso colocar no lugar do alfa 90, 1, né? Vai ficar, concorda comigo? P vezes Q vezes V vezes seno de 90, que é 1. Tem V ao quadrado de um lado e elimina com V do outro. Eu quero descobrir o que mesmo? O raio. Vou isolar o R. Está dividindo, passa. Está multiplicando, passa. Vai ficar R igual MV sobre isso. É isso aí. Cara, assim, ó, poucos alunos chegam no terceirão, no final do terceirão, com uma capacidade de olhar um fenômeno desse e entender que, porra, força eletromagnética. Ah, e tá fazendo o papel de força centrípeta. Pô, é igual as duas. E aí, puta, deduziu a fórmula. Isso são poucos alunos que chegam com essa capacidade. Só que aí tem um macete. Eu jamais vou esquecer um dia com o aluno, professor, tu conhece a dedução dessa fórmula? Eu não. Porra, a dedução dessa fórmula é Habib me vê um kibe. Eu, não. Tá de sacanagem, cara. Não, é real. Habib me vê um kibe. Putz, a fórmula do Habib. É, a fórmula do Habib. Ou seja, cara, 2 anos depois cai na UFSC. E aí, claro, eu colei, né? Essa aí eu colei porque para salvar o cara que não está sabendo física, se o cara lança o Habib e vê um kibe no dia, o cara detona a questão, em que os outros, mesmo o cara que manja, às vezes vai ficar se matando para matar a questão. E eu comecei a falar, Habib me vê um kibe, Habib me vê um kibe, revisão do vestibular, Habib me vê um kibe, beleza. E não é que caiu e um monte de gente acertou usando o Habib me vê um kibe. Então tu vê, cara, às vezes uma decoreba idiota te leva na boca do gol, né, sem ter que ter uma física tão bonita. Eu não sou a favor disso, mas acho que é uma situação de emergência que tu pode usar. Então agora tu sabe, partícula carregada, imersa em campo, se a velocidade é perpendicular, MCU. Paralelo, MRU. Perpendicular, MCU. Não é isso? E a fórmula de avisa. Pensa bem, cara. Quando é paralelo, o ângulo não é zero. Qual é o seno de zero? Zero. E seno de zero, seno zero, a força dá zero. Como é que vai empurrar a partícula? Tá beleza? Se tu esquecer isso, tu usa a fórmula para lembrar. Mas se o ângulo for 90 graus, MCU. E para achar o raio do MCU, Habib. Habib nível kibe. Certo? Mata a questão direto. Beleza? Do que depende o raio da curva, então? Da massa da partícula. Quanto maior a massa, maior o raio. Concorda comigo? Quanto maior a velocidade, quanto maior a carga, quanto
situação interessante, que aí tem tudo a ver com a televisão. Aí tem tudo a ver com a televisão. A última situação bem interessante nessa parte... Fala, amigo, desculpa demora. E aí, galera, eu é que pergunto a vocês. Essa eu já posso perguntar a vocês. Se eu lançar uma partícula com carga zero no campo magnético, o que acontece com ela? A força é zero. O que significa então se a força é zero? M, R, primeira lei de Newton. Tu vê, cara, a gente não se toca que quando a gente fala que a força é zero é MRU, eu estou usando a primeira lei de Newton. Né? Tu vê, tá tudo conectado na física, na verdade, né? Última situação legal. Eu tenho um ímã. Vou pegar agora uma partícula positiva. Vou pegar uma partícula, aliás, não vou fazer nessa situação, vou fazer naquela situação anterior. O campo magnético está como, gente? Perpendicularmente penetrando no quadro. Tudo bem para vocês? Esse é o campo magnético. Eu vou pegar uma partícula positiva, vou arremessar ela para dentro do campo dessa maneira. Para onde que ela gira? Deixa eu ver. Para baixo. Não é isso? Ela vai ficar girando assim, ó. Para baixo. Tudo bem? Eu quero usar campo elétrico para evitar que ela vá para baixo. Então eu vou querer empurrar ela. Como é que vai ser o campo elétrico então para empurrar essa partícula para cima? Será que se eu botar o campo elétrico para dentro do quadro, adianta? O que é isso? O que é isso? Campo magnético, não é? Olha a força, para onde é que está a força? Por isso que eu estou afirmando que a partícula vai ser empurrada para cima. Tudo bem? Beleza, galerinha? Velocidade e campo, olha a força para cima. Um cara que vai para frente e empurrado para cima, faz a curva para cima. Tudo bem? Se eu não quiser que ela suba, que é a tendência dela agora, eu tenho que empurrar ela para baixo. Para empurrar ela para baixo com campo elétrico, eu posso botar uma placa positivamente carregada em cima e uma placa negativamente carregada embaixo. Por exemplo, usando uma DDP, dessa maneira. Vai ter campo de que tipo apontando para baixo? Uniforme de que tipo? Elétrico ou magnético? Elétrico, né, galera? Tem que estar bem claro que tem um ímã aqui com o polo norte aqui, polo sul lá atrás, por isso que as linhas de campo magnético apontam aqui. E agora que eu botei cargas positivas e negativas, tem um campo elétrico para baixo. Se a partícula é positiva, o campo aponta para baixo, a força é para baixo. Tu concorda que se eu equilibrar o campo elétrico e magnético, eu posso fazer a partícula andar em linha reta? Porque a força elétrica vai ser anulada pela força elétrica. Força elétrica, campo elétrico é força sobre carga, não é isso? Campo elétrico é força sobre carga. Está dividindo, passa. Força é campo vezes carga. Força de que tipo? Elétrica ou eletromagnética? Elétrica, e essa? Eletromagnética, tá bem claro, né? Se é MRU é porque a força elétrica está se igualando à força eletromagnética igual a força elétrica. Campo vezes carga é igual B vezes Q vezes V. Qual é o ângulo? É, né? Esse ângulo é entre B e V, né, galera? É magnético e velocidade, sendo que 0, 1. Corta carga com carga, vai dar 1 aqui, né? Sendo de 90, perdão. Obrigado. Tá multiplicando, passa. Cara, a velocidade da partícula vai ser E sobre a velocidade da partícula. Para poder funcionar esse equilíbrio, tem que ser a razão entre campo elétrico e campo. Era uma equaçãozinha que eu queria ter falado hoje, mas a gente pode repetir ela na próxima. Cara, tu pode fazer exercícios até a página. Deixa eu ver até que página tu pode arriscar exercícios. Até a página 100. Eu falei do Habib. Na verdade, galera, até a página 113 da física aí tu tá liberado para fazer exercício. Um rio de exercício aí pra ti. Muito bem. Como?